Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashuntaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. O Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de Yoga Sutras de Patanjali. Nos aproximando do final desse capítulo 1 que é tão importante, porque ele faz muitas definições do que é o yoga, do que é o caminho do yoga. E ele nos traz um contexto, né? Porque se a gente sabe o que a gente está buscando, e esse é um texto que ele tem por objetivo eliminar as impurezas da mente, e impurezas da mente são as causadoras do sofrimento. É como se, ao eliminar essa impureza, a luz da verdade, ela pode brilhar, né, sem um obstáculo. E a verdade é que a fonte do bem-estar e da paz sou eu. Reside nessa minha natureza, nessa minha essência. Só que palavras não bastam para que a gente possa ter a experiência pessoal. A gente precisa fazer a jornada por si só, para que com a nossa própria mente a gente consiga enxergar essa verdade, se estabelecer nessa verdade, não tendo mais confusão a respeito daquilo que a gente é. E muito do que esse texto ele fala é sobre um caminho que a mente precisa fazer. É sobre um treinamento que é dado o nome de meditação, só que é muito mais do que uma meditação que a pessoa senta para relaxar. É um sistema completo, que tem um início, que tem um meio, que tem um fim, que tem uma base muito sólida de conhecimento, que tem uma sistematização do ensino, que vai fazer toda a diferença na hora de você aprender e absorver esse conhecimento. O nosso contexto atual fala da fixação da atenção em um elemento único. E de tanto a gente repetir, é provável que você não esqueça. E isso é bom, porque a mente sem essa fixação do elemento único, sem uma concentração, um foco, uma objetividade, é uma mente que oscila o tempo todo, que se agita facilmente frente àquilo que é inevitável, que são os obstáculos. E a problemática dessa oscilação é que, em vez de mudar a minha mente que está na minha mão, a pessoa ela tenta mudar circunstâncias de vida que não podem ser mudadas. Algumas podem,
outras não podem. Se você meditar todos os dias, em algum dia você vai sentar para meditar, não tendo dormido muito bem. Em algum dia você vai estar sentindo raiva. Em algum dia você lembrou de algumas coisas que não estão bem resolvidas. Isso não mostra que a tua meditação tem algo de errado, mas esse é o processo natural de uma pessoa que está caminhando, seja no processo meditativo, seja num relacionamento, seja num trabalho e seja aqui nessa vida. Então, se eu quero, e todo mundo quer, se desvincular do sofrimento, se liberar do sofrimento, lembrando a definição, que é uma aflição em resposta à vida. Uma tensão, um nervosismo, uma inquietação, uma negação, um estresse, uma preocupação excessiva. Porque os obstáculos serão previsíveis e eles ocorrerão. Agora, como a gente responde para eles, isso realmente pode mudar. E, segundo Patanjali, segundo esse processo de yoga, o modo de fazer isso é passando por um treinamento da mente. E aqui ele não está citando a palavra meditação. Aqui ele está falando a fixação do elemento único. Só que se você pensa a fixação do quê? Então, se eu conduzo a atenção, eu vou desenvolver concentração. Esse é o básico. E se eu mantiver o exercício, essa concentração se torna uma meditação. Porque a atenção ela se mantém em um fluxo contínuo. Ou, para entender um pouquinho melhor, em um objeto. Eu posso utilizar essas palavras como o meu foco de meditação. Não é uma meditação como pegar um mantra e começar a repetir. Om, Om, Om. E a gente precisa desse ponto para desenvolver essa capacidade de atenção. Só que isso somente ao período de meditação que eu tenho foco e objetividade. Isso se resume a todos os atos da minha e da sua vida. O que seria uma mente oscilante? Vou dar um exemplo que ocorreu numa palestra, que acabou, o exemplo foi das pessoas que vão tirar a carteira de motorista. Quando a pessoa olha ali, qual que é o fato que existe nesse momento? Existe um instrutor, existe pessoas olhando, existe a própria pessoa, o carro e ponto final. Esse é o fato, o objetivo é o que tem ali. Mas a mente ela vai construir todo o caminho. Será que as pessoas estão me vendo? Tudo mentalmente. Será que se eu, porventura, apagar o carro, as pessoas vão rir? Vai ser legal? Não vai ser legal? Tudo isso são subjetividades da mente que não estão associadas ao fato, mas que a mente associa. Só que a mente não faz isso para algo tão simples, para quem já passou, né, para a carteira de motorista. A mente faz isso para tudo. Olha para uma pessoa, pode condenar a pessoa. Só porque a pessoa tem um tipo de personalidade na qual é esse que... Então, eu não gosto. Nem pergunta, se pergunta por que não gosta. Não. Pessoas assim que são muito impositivas, que falam muito as suas opiniões, mas nem conhece, dizer que não gosta. Isso é uma mente que oscila o todo. Julgamentos a gente vê na vida, né? A gente julga, por exemplo, isso aqui é positivo, agrega valor à nossa vida. Então a gente já fez o julgamento inicial. Só que no momento que eu estou absorvendo, isso vale para outras coisas, eu quero tirar esse ruído da minha mente, porque eu estou ali na execução daquela ação. Agora, se depois da ação eu estiver desconfortável,
eu posso refletir sobre isso, para ver se é para mim, se não é para mim, para ver se eu preciso mudar alguma coisa, ou se não, ou se é, como se diz, é coisa da minha cabeça, está tudo certo. Estou arranjando problema em uma coisa que está certa, não tem de errado assim. Esse processo que a gente faz e descobre na meditação, ele vai para todas as áreas da nossa vida. O medo é uma ideia que vai dar ruim. Se você pensar em um medo que você tem, você pode ter certeza que é uma ideia, tem uma projeção ali que pode acontecer alguma coisa. Medo do escuro. A pessoa acha que tem alguma coisa, tem uma ideia de que tem alguma coisa lá fora. E aí, porque tem alguma coisa lá fora, o coração acelera, o corpo se agita e a mente começa a lembrar de várias coisas que não são agradáveis. E aí o medo cresce. Mas o medo, na maioria das vezes, se não na totalidade, ele começa com uma ideia. A sua base é uma ilusão, porque não aconteceu. Pode acontecer, mas não aconteceu. Ele é um ponto gatilho que te prepara, te deixa em alerta. Pessoas que têm muito medo, são muito inseguras, se beneficiarão muito de ter essa estabilidade da mente. Porque a mente para, por exemplo, de numa conversa em qualquer lugar, de ficar fazendo uma análise minuciosa do julgamento das outras pessoas. O que as outras pessoas acham de mim? Porque eu vi o olhar dele, eu vi o balançar da cabeça dela. Eu acho que isso não é bom. Essa é a construção que a mente ela vai fazer, e o excesso desse ruído ele vai certamente perturbar e gerar insegurança, medo, ansiedade, inquietação e por aí vai. Assim, a solução para isso é o quê? É a concentração. É você treinar a sua mente, porque ao natural não vai, demanda um treinamento, para que a mente possa ter ali no objeto de meditação a fixação. E depois, em estágios mais avançados, você consegue observar o seu processo de pensamento e questionar o seu pensamento e dar vazão, que é importante, porque tem coisas que são positivas. E isso você deve alimentar. Eles usam, os comentadores do Yoga Sutra, né, a palavra coloração, né? Então, quando a gente tem um atrito, a gente pode ter uma coloração, vamos supor de 1 a 5. Se o atrito é muito pesado, a coloração é 5. Tem agressividade, hostilidade, raiva e um monte de coisa. 5. Daqui a pouco tem uma outra situação que o atrito é 3, sabe? Tem um desconforto interno, mas ele fica internamente, ele não chega a sair e a ser hostil com outras pessoas. Então você não sai do nível 5 para o nível 1 direto. Você vai diminuindo essa coloração. Um exemplo muito bom disso é o quê? É um copo d'água. Quando o copo d'água está cheio e você tenta colocar mais água, essa água necessariamente precisa sair para algum lugar. E essa água vai transbordar. Assim, períodos regulares de meditação são uma forma de quê? De tirar um pouco dessa água para que você tenha espaço todo santo dia para colocar mais água, para diminuir um pouquinho a pressão que surge naturalmente ao crescermos, ao amadurecermos, ao trabalharmos e ao vivermos aqui nessa vida, porque a gente não tem controle de tudo. E quando surge algo que demanda muito crescimento, amadurecimento, normalmente tem atrito, e se tem atrito, envolve as nossas emoções. Sabendo disso, nessa sessão, cujo nome é estabilização e limpeza da mente,
o primeiro sutra dessa sessão, não é o primeiro sutra do capítulo, é o primeiro sutra dessa sessão. Ele é muito significativo, pois ele aponta algumas atitudes como gentileza e etc., que nós já vimos, para o quê? Para limpar essa disposição negativa frente às relações. E o exemplo que foi dado vale aqui. A gente não vai sair de uma coloração nível 5. No fundo, eu não sinto ódio do meu vizinho. O ódio porque eu tenho um desejo, e não sou eu, exemplo, de ser respeitado. Que eu não sou respeitado pelo meu vizinho. Então, não sendo, eu sinto raiva. Quando eu começo a olhar para a pessoa fazendo o exercício, à noite que eu deixo de sentir raiva dessa pessoa. Que no fundo, a raiva é desencadeada pelo meu desejo. E o meu desejo é projetado no outro. Porque as nossas emoções não são do outro, são nossas. É responsabilidade nossa. Nós conseguimos o quê? Olhar, olha, essa é uma pessoa problemática. Ou então essa é uma pessoa adármica, cujas ações não são virtuosas. Realmente essa pessoa fez coisas que me prejudicou, que foram... Se a pessoa se importasse, ela não fazia, mas a verdade é que ela não se importa. Então, no momento que eu carrego o outro, eu estou me prejudicando, porque o outro não está se importando. Mas eu estou me importando. Assim, o exercício ele visa essa virada de chave. É eu conseguir me resolver, tirando a disposição negativa frente às relações, envolvendo as emoções, para que eu esteja limpo e tranquilo, pronto para fazer se coloca, o abusador não vai gostar nada. E na maioria das vezes é uma energia muito forte. Um exemplo disso é quando a pessoa faz a transição da adolescência para a idade adulta. Os familiares sempre veem a pessoa como uma criança. E essa criança, que hoje não é mais criança, engoliu muitas coisas que não acha certo. E no momento que essa criança se coloca numa posição de adulto, já não é mais o filhinho, né? O sobrinho, o pequenininho, e essa pessoa se coloca, ao natural vai gerar um atrito nas outras pessoas, porque as outras pessoas não estão acostumadas a lidar com essa pessoa como um homem, como uma mulher, e sim como um filhinho. Portanto, é natural. Quando a pessoa tem uma virada muito grande de chave, de atitude na vida, que vai gerar um atrito. E esse é o preço. Porque na vida não há ganho sem perda e nem perda sem ganho. Então você vai ganhar muito em tranquilidade, em viver com honestidade, em viver uma vida verdadeira. Mas ao mesmo tempo, aquelas outras pessoas podem ver você de uma maneira diferente e pode gerar uma ruptura. A ideia nunca é essa, gerar uma ruptura. Entretanto, a gente não tem o domínio sobre a cabeça dos outros, a sensibilidade dos outros e a visão dos outros. E o que a gente pode fazer é uma pena. Gostava muito de algumas pessoas, só que para mim eu estava sendo infeliz na posição do filhinho e da filhinha a vida toda. Pois hoje eu já sou adulto,
tenho responsabilidades, tenho muitos compromissos a lidar diariamente. Não faz mais parte, a não ser com a mãe ou com o pai, se eles estiverem vivos ainda, estar na posição do filho. E isso se faz muito importante para quem tem o pai e a mãe muito próximo, porque enquanto o filho e a filha estiverem muito colados do pai e da mãe, o homem e a mulher não crescem, não surgem, porque ali a figura do pai, a figura da mãe, eles invocam no outro a figura do filho e a figura da filha. Isso é importante de saber, porque vai ter que precisa haver um momento que haja essa separação. Isso não quer dizer que você não veja mais a sua mãe ou seu pai, mas que você coloque os pés no chão e caminhe com as próprias pernas, para que a mulher, para que o homem possam crescer e amadurecer. Senão, o que temos é o filhinho e a filhinha a vida inteira. Vamos cantar o Sutra 34. Prachardana, Prachardana, Vidharanabhyam, Vidharanabhyam, Vapranasya, Vapranasya, Prachardana Vidharanabhyam, Vapranasya. Muito bem, então ele coloca aqui, vá, ou o quê? Ou a estabilidade e a tranquilidade da mente é obtida por ou outro caminho, ele está dizendo. E qual caminho é este? Vidharanabhyam pranasya, ou através da retenção da respiração, ou prachardana, através da exalação, através da expiração. Esse é provável o método mais conhecido de tranquilizar a mente. É o uso da respiração, usado por médicos, por psicólogos, por yogis, por pessoas que têm algum conhecimento e desejo de ter uma mente mais tranquila e de fazer qualquer tipo de meditação. Em qualquer tipo de meditação, há algum nível a respiração. Pois se mudar o estado mental diretamente é algo difícil, mudar a forma como respiramos é algo fácil. Só que, para a gente mudar a nossa respiração, a gente precisa fazer uma pequena coisa antes, que é observar, se conscientizar da forma como a gente respira. Logo quando eu iniciei o yoga, agitado, nervoso, e é engraçado porque ontem na aula eu estava falando, né, que eu curei anos de insônia. Com 3 semanas de yoga, eu curei uma insônia que já tinha uns 5 anos. E aí falei para as pessoas, olha, eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente tensa. A sensação que eu tinha é que tinha um guerreiro dentro que lutava com tudo na vida o tempo inteiro. Só que essa luta, ela gerava um desgaste enorme, porque era uma luta nas relações, era uma luta com pessoas próximas, era uma luta com o trabalho, era uma luta com ideias. E chega um momento que eu dispensei esse guerreiro. O guerreiro existe, a força está ali, mas não faz mais sentido ficar vivendo uma vida na base da luta, lutando todo dia. E eis que eu conheço meu professor, meu primeiro professor, René Rosanato, e ele me pergunta, eu falei, olha, tô assim, tudo, a ansiedade me incomodando. E aí ele me perguntou, né, e a tua respiração, como é que tá? Ué, como é que eu vou saber como é que tá a minha respiração? Me diz aí, o que tu acha, como é que tá? E o professor replicou, olha, observa a tua respiração.
E tu sabe que eu tinha uns 21 anos, 21, 22 anos mais ou menos, e eu nunca tinha parado para observar como eu respirava. Nunca tinha. É mente. Porque a mente. Desliga a mente. Respiração. O que está sendo dado? Pouco tempo, 1 minuto. Isso é muito complexo. Toda a base que tá implícito. Ah, professor, isso aqui não está no texto.
nariz. Depois, a respiração é lenta. Interessante um fato. Muitas pessoas que tomam ansiolíticos não curam essa respiração, vamos chamar assim, deficiente, irregular. E por isso que essas pessoas não atuando na mente que oscila o tempo todo, o ritmo respiratório não muda. E isso quer dizer que o ritmo cardíaco também não muda, porque a respiração também influencia o ritmo cardíaco. Então, no momento que a gente se conscientiza disso, e os yogis, antigos yogis, básico que qualquer pessoa tem condição, qualquer pessoa, de fazer, que é através da regulação da respiração. Portanto, essa respiração é silenciosa. Uma pessoa ou a si mesmo, quando está lavando louça, quando está dirigindo, quando está estudando, se não tem momentos que tem meio que um bloqueio mental ali, não conseguiu entender ou está com pressa, essas pausas e torna a respiração um fluxo contínuo. E onde que está essas pausas? Entre a inspiração e expiração e vice-versa. Então a pessoa faz isso aqui, ó. Prendeu e solta. E a ideia do exercício é o quê? A pessoa inspirou, soltou. Sem a pausa, conectado, obviamente devagar, com a respiração silenciosa e com a respiração lenta. Se você fizer corretamente, a atenção não tem como ficar oscilando, porque é muito rápido os momentos de transição entre inspiração e expiração e vice-versa. E a atenção ela fica todo instante ali. E olha a simplicidade do exercício. Observa a respiração. Deixa ela silenciosa, lenta, profunda e sem pausas. Isso por si só quebra padrões mentais, pois vai influenciar diretamente o teu sistema nervoso. E para ter um algo a mais, o que é feito é o alongamento da expiração. Essas são as bases dos pranayamas, seja você um professor, uma professora ou uma pessoa que está estudando seriamente esse texto, porque isso é uma ferramenta que você leva a vida inteira. Você dominar isso e é só você praticar, as orientações estão sendo dadas. Você pode parar no seu dia por 1 minuto, 2, mesmo num escritório, em qualquer lugar, ninguém precisa saber. Ancora a atenção nas narinas. Opa, regulei a respiração. Tirei as pausas e agora eu alongo a expiração. Você pode fazer isso sem uma contagem mental, mas normalmente se coloca uma contagem mental, que a gente chama de proporção. 1 para 2. Não é tempo 1, tempo 2. É proporção 1
proporção 2. Então, se você inspira em 5 segundos, você solta em 10. Se você inspira em 10 segundos, você solta em 20. E você vai observar que ao fazer esse exercício, a mente pode manifestar uma sensação de falta de ar, uma inquietação e por aí vai, porque a mente resiste ao processo. E ali deve haver uma disciplina, né? Uma continuidade, porque que é difícil respirar com tranquilidade? Aqui comento muito com os alunos que fazem aula presencial. Por que é difícil deitar no chão? Aonde está a dificuldade? Né? Onde está a dificuldade? Qual que é o ponto gatilho que desperta a inquietação? A pessoa não se mexe. Aí deita para fazer um relaxamento, começa a se coçar. Ou começa a falar, porque isso aqui já aconteceu. Já aconteceu atendendo algumas pessoas, de na hora que vem o relaxamento, a pessoa começa a falar sem parar. E ali tem uma resistência da mente ao processo interno. Já aconteceu também com um aluno que a princípio não tinha falado nada, dizia que a vida estava tudo muito boa, já uma pessoa com uma idade bem avançada, e quando meditava, pensava nos filhos. A meditação vinha e pensava nos filhos. E aí depois ele acabou contando que ele tinha sérios problemas com os filhos. Só que já estava numa idade tão avançada que a qualquer momento essa pessoa pode ir, porque bateu 70 e poucos anos, 80 anos, por melhor que esteja a condição da pessoa, não sabe. Então qual que era o obstáculo? Nesse caso, é o obstáculo que tira a paz dessa pessoa. Porque essa pessoa tem o desejo genuíno de ter uma boa relação com os filhos, que não tem, não construiu ao longo da vida. E no momento que essa pessoa silencia, vem o quê? Vem algo que essa pessoa precisa resolver. E segundo a nossa tradição, não tem como fugir. Porque você pode fugir nessa vida. Mas em outra vida, é a primeira coisa que você precisa resolver. Isso aí é uma crença, a pessoa acredita ou não. Mas faz sentido, né? De saber que a vida é um ciclo e que não tem como a gente realmente fugir de nada. Aquilo que a gente precisa viver, em um momento ou outro, a gente vai viver. Assim, esse alongamento da respiração, ele vai ser crucial para a mudança de padrão mental e aí para colocar as práticas que são mais avançadas, que são as retenções de ar, que podem ser feitas ou não também, porque se você alongar a expiração e conseguir colocar essas qualidades, né, uma respiração silenciosa, lenta, profunda e sem pausas, e fizer o exercício por 1 minuto, 2 minutos, ao longo do seu dia, já vai surtir um grande resultado. Se você fragmentar, né, fragmentar que eu digo é repetir isso algumas vezes ao longo do seu dia, você vai ver o quanto vai melhorar a sua condição mental, enfim, o seu senso de presença com algo tão simples. Sutra 35. Vishayavati, Vishayavati, va pravrittirutpanna, pravrittirutpanna, manasas, sthitinibandhani, sthitinibandhani, Vishayavati va pravrittirutpanna manasas sthitinibandhani. Muito bem. Vá. Ou então, você pode estabilizar a mente da seguinte maneira. Pravritti, a ação. Vishayavati, direcionada para os objetos dos sentidos. Utpanna, vai fazer a preparação. Nibandhani, para a construção da base
de Manasas Sthiti Nibbana, não, de Manasas Sthiti, da firmeza da mente. Ou seja, a ação direcionada aos objetos dos sentidos vai preparar a base para a firmeza da mente. Ele está falando, em outras palavras, a mesma coisa. Tá? Então, como o texto ele pode ser cantado, ele utiliza palavras diferentes que falam a mesma coisa. Esse sutra ele pode ser visto de duas maneiras e todos os sutras, eles de uma certa maneira podem ser vistas de outra maneira. Isso está na definição da escrita de sutras, né? Dar essa abertura para mais de um significado, que um significado não seja oposto ao outro. Tá? Então, se por exemplo a gente usasse o sentido A não pode invalidar o sentido B. Eles se complementam, eles coexistem, né? E aí alguns professores vão explicar um, outros vão explicar o outro, outros vão explicar os dois, tá? Aqui a palavrinha-chave ela tá nesse Vishaya, que são objetos. Pravriti é a ação, mas a ação aqui é uma ação da mente, né? De conduzir a atenção a um objeto. E pode ser, né? Uma indicação para uma prática muito simples, como fixar a atenção em um único objeto. Isso por si só, simples dessa maneira, repetido por um longo período de tempo, vai desenvolver a estabilidade da mente. Por que as pessoas não conseguem fazer isso? Porque as pessoas estão fixando a sua atenção nos objetos. Aqui, eu sou um objeto para você. Esse conhecimento é um objeto da tua mente que tu está apreciando. Primeiro nível é porque a mente oscila demais entre vários objetos. Hoje a gente, com a internet, a gente é inundado de informações. Só que, um ponto importante, informação não é conhecimento. E informação demais não quer dizer que essa pessoa tenha mais conhecimento e sabedoria. Então, como isso se consolida de uma forma meio viciante, a mente tende a oscilar cada vez mais. Já existem pesquisas que mostram que o grau de atenção das pessoas está diminuindo cada vez mais. Aí a pessoa acha que é só na rede social, mas não é. É difícil, por exemplo, assistir uma aula de 1 hora, aí a pessoa, mas por que a aula de Vedanta? Aí um dia essa pessoa quer fazer um concurso público. Também não consegue fazer, sabe por quê? Não consegue o básico, sentar a bunda na cadeira. Não consegue, porque já não desenvolveu isso mais. Existe uma oscilação tão grande da mente que o básico que é sentar numa cadeira também não é mais possível. E isso, como falei e falo para vocês, isso vai para todas as áreas. Portanto, se você desenvolve dentro da meditação, você vai levar isso para as outras áreas. E um outro ponto é por que as pessoas não conseguem? Porque existe tensão, nervosismo, inquietação, ansiedade. Quando a gente olha um método, sistema de yoga e meditação, a gente tem 5 passos. Já foram falados, eu vou só relembrar rapidamente. Uma preparação, asana, relaxamento e a respiração. E depois a meditação. Então nós temos 4 etapas de preparação para a etapa da meditação, que é a última, que seria a mais importante, que aí sim é a fixação do elemento único. E esses elementos estão sendo passados aqui, como foram passados a respiração, como está sendo agora nesse sutra. Um objeto qualquer, um pontinho na parede, é um objeto. Um mantra é um objeto. O ponto entre as sobrancelhas é um objeto. É um suporte que, sendo um suporte que, ao conduzirmos a nossa atenção repetidas vezes, a mente vai se estabilizar e vai ter essa firmeza, que é o que estamos buscando. Agora, esse sutra também, ele nos coloca para uma prática um pouco mais profunda. E essa segunda prática, ela até faz mais sentido que a primeira, porque
Ele já falou lá no início, Abhyasa Eka Tattva, a fixação da atenção no elemento único, ele já falou. Então aqui seria quase que uma repetição, mas a gente pode olhar para esse sutra de outra forma. E eu vou tirar essa explicação da tradição oral, que é explicada dessa maneira. Ali o Vishayavati é os objetos dos sentidos. Não é a audição, a visão, mas sim o que está sendo visto, o que está sendo ouvido, o que está sendo sentido, né? O que está sendo cheirado, acho que é assim que se pronuncia, o que está sendo cheirado. A todo instante a gente está captando essas informações e a mente vai possibilitar o processamento disso, que ocorre muito rapidamente. A gente não pensa mais para isso, mas isso está acontecendo. Então, o exercício consiste em testemunhar. Aí envolve uma palavrinha que vocês conhecem, atenção plena. Eu me estabeleço ali na minha meditação e eu começo a ter atenção, a testemunhar o que eu sinto no meu corpo, a testemunhar um padrão da minha mente, a testemunhar um padrão da mente, uma memória, a testemunhar um som. E eu corto a minha reação. Eu não reajo, eu também não julgo, mas eu estou ali observando. E uma pessoa que consegue fazer isso em meditação, consegue fazer isso num ambiente, seja um ambiente perturbador. Essa pessoa consegue criar o que a gente chama de distanciamento saudável e cortar padrões repetitivos de resposta frente às circunstâncias da vida. Um exemplo, a pessoa tem conflito com o pai. Aí vem o pai e essa pessoa coloca assim vários adjetivos em cima da figura do pai. E no que ela coloca esses adjetivos, naturalmente a respiração acelera e a raiva vem com tudo. Chega um momento, a pessoa desenvolve o processo e veio o pensamento. E a pessoa está vendo o pensamento está presente, está ali na mente. Entretanto, não há o julgamento. E há até uma espécie de dar vazão para a mente. Porque a mente ela tem uma inteligência. Não pensa você que se não houvesse uma compreensão a ser feita, um crescimento em cima desse pensamento específico, esse pensamento estaria na sua mente. É só você pegar qualquer coisa assim que é inútil, né? Vamos supor, uma rua qualquer que você passou. Você não fica pensando na rua que você passou, porque não tem relevância, sabe? Agora, se a figura do pai vem a todo instante na mente, é porque ali tem algo que não está resolvido. Se a figura do ex-marido, da ex-esposa vem a todo instante, é porque ali não está resolvido. E pode ser útil deixar que a mente construa o caminho ou te mostre o caminho. Nunca no sentido da ruminação, né? Então, por exemplo, a mente traz um diálogo problemático no qual a pessoa cometeu um erro e fica dizendo, viu, você errou, você não foi uma pessoa justa, você não respeita as outras pessoas. Isso pode ser útil em um pequeno momento, que a pessoa precisa rever o seu comportamento. Mas no momento que a pessoa enxerga, ficar repetindo isso para si próprio não é uma boa escolha. Dentro desse caminhar que estamos fazendo, nós precisamos encontrar uma mente livre da autocondenação. Livre da autocondenação. Uma mente responsável pelos seus atos, mas livre da autocondenação. Porque não tem espaço. Se você quer mergulhar nessa verdade sobre si, viver em paz, se aceitar incondicionalmente, para que você esteja confortável na sua presença e, por consequência,
livre do sofrimento. Você precisa encontrar uma mente livre da autocondenação e livre de uma diminuição, de estar se diminuindo frente aos outros, frente às situações. E para isso, a gente precisa se construir, precisa amadurecer, precisa passar por esse treinamento da mente para lidar objetivamente com as situações. Assim, o exercício ele começa com algo simples, com um meio à tua volta, com essas informações. Quer ver? Experimenta um dia olhar a rede social em vez de julgar e condenar as pessoas. Por mais que existem muitos absurdos ali, né? Pessoas que não têm competência e falam sobre certos assuntos. Por exemplo, pessoas que falam lá mal dos mantras e mal sabem que a maioria dos mantras são orações. Mas você pode fazer uma escolha de não consumir esse tipo de informação. E, por outro lado, educar aquelas pessoas que têm interesse genuíno no que você sabe, no caso do mantra, de mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é um mantra. E esse é um grande exercício, se relacionar com a vida sem o excesso de julgamento, sem a reatividade. É como se você olhasse para uma pessoa sem dizer, eu gosto, não gosto, é bom ou ruim. Está ali, você escolhe. Em algum momento você escolheu ou irá escolher, eu vou me relacionar ou não vou me relacionar. Eu aceito a pessoa como ela é. E isso começa lá no exercício, pode começar no exercício. Porque, por exemplo, eu estou fazendo minha meditação e tem um barulho danado. E se eu ficar ruminando no sentido assim, ó, justo na hora da minha meditação, fulano liga a máquina de cortar grama. Parece que fulano sabe disso aí. E você escutar o som sem a reação. Você olhar para o objeto de visão, seja o trânsito, e não reagir. Você observa aquele movimento. E isso vai acostumando a mente a você criar um distanciamento saudável, que é muito útil para que você possa olhar para uma determinada situação e pensar no que deve ser feito. Qual deve ser o seu papel frente a uma situação qualquer que não vai causar um atrito, um desgaste ou até mesmo uma infelicidade. E se a agitação é o problema, porque volta lá, a gente tem o antaraya, o obstáculo, e a gente tem a agitação, que é com a soma com o obstáculo é o que vai dar ruim, é o que vai dar problema. O oposto da agitação é o quê? O foco. Aqui é tranquilidade, que é usado na palavra Chitta Prasada. Todos esses sutras são indicações para você trabalhar na sua meditação para alcançar Chitta Prasada, a tranquilidade da mente. Assim, duas formas de ver esse pequeno sutra, né, que é Vishayavati va pravrittirutpanna manasas sthitini bandhani, ou através da atenção plena com os objetos dos sentidos, ou através da fixação em um objeto. Você prepara o quê? A base para construir a firmeza, a estabilidade da mente. Estamos andando, né? Isso aí estava descrito que a coisa ia se acelerar. Vamos para o Sutra 36. Vishokava, Vishokava, Jyotishmati, Jyotishmati, Vishokava, Jyotishmati.
Mais uma indicação aqui, ó. Ou, de novo, vá, que vocês têm no texto de vocês. Se você não tem o texto, vai lá no site e pega o texto com a tradução dos sutras. Ou, Jyotishmati. Ou, aí está implícito, a condução da atenção. Jyotishmati é uma luz interior. Que é o quê? Que é Vishoka, que é livre de tristeza. Ou você estabiliza a mente através da fixação da atenção naquela luz interior que é livre de tristeza. Mais uma vez, um sutra com 2 significados. E praticamente todos os sutras podem ser vistos de 2 formas. E aqui, luz interior, a gente pode pegar um exercício que é chamado de Trataka. Trataka significa a fixação da visão. E muitas meditações elas são feitas com a fixação da visão, a famosa fixação na luz de uma vela. Pode ser a fixação no espaço entre 2 objetos, que já é um pouco mais abstrato. Como, por exemplo, você está olhando para o seu monitor. Entre seu monitor e você existe um espaço. E um nível de meditação, de foco de atenção, é você com os olhos abertos trazer a atenção para esse espaço. Se você experimentar isso aí, você vai ver que é muito útil. E fixa realmente a atenção na mente. Você fica presente, fixando a atenção no espaço. Mas aqui, como fala de luz interior, a gente pode olhar o exercício como a fixação da atenção na chama de uma vela. A fase inicial, você olha para uma vela. A fase mais avançada, você fecha os olhos e você imagina a luz dessa vela. Seja no centro do peito, ou seja no pontinho entre as sobrancelhas. E se você fizer muitas vezes esse exercício, você vai ver que é muito possível de observar com muita clareza e nitidez a chama da vela, como se ela estivesse dentro de você. Ela não está, ela está no pensamento. De uma certa maneira, dentro do pensamento, está dentro de nós, né? Mas no pensamento, que é como se essa chama da vela realmente estivesse. E está, porque no pensamento a gente pode ver. E ao ver isso, a gente pode interpretar esse livre de tristeza, que da mesma forma você se desconecta de tudo que não é a chama da vela, seja tristeza e outras emoções. Assim sendo uma meditação, uma prática muito útil e que é uma indicação. Talvez você tenha predisposição, talvez você não tenha predisposição para praticar esse tipo de exercício. Passado essa lista, isso não quer dizer que você tenha que fazer todos. Na realidade, você precisa de um elemento para a meditação. Não precisa de vários. E aí você pode escolher um para trabalhar, ou pode fazer um por um tempo, depois trocar, e assim vai, de acordo com a sua predisposição ou a orientação do seu professor. Para ajudar vocês, tá? Eu estou gravando e nesse momento já está disponível um guia de meditação. Nós, dentro do Instituto, disponibilizamos aulas de yoga e meditação, porém não é todo mundo que tem o interesse de fazer e está tudo bem. Agora saiba que existem as aulas de yoga e meditação dentro do Instituto. Agora você só quer fazer uma prática assim mais pessoal de meditação e é aconselhável para todo estudante de Vedanta, para toda pessoa que busca, né, a espiritualidade é ter algum tipo de meditação. Dessa maneira, será passado para vocês ali de forma bem didática, objetiva, prática e curta, assim, um guia, né, de meditação. E você pode pegar ali o guia, vai ser posto em algum lugar, seja no grupo,
vai ser passado pessoalmente para você, você vai encontrar, e dentro desse guia, ali você pode começar a construir uma prática pessoal, seja de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, não mais do que isso, e colocar esse elemento único na sua meditação. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare Om. Um namastê, pessoal. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade ao Sutra 36. Forte abraço. Tchau.